Desde pequeno, ouvia histórias sobre o cemitério antigo na periferia da minha cidade. Diziam que aquele lugar era diferente. Não era apenas um campo de descanso eterno, mas um portal onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era mais tênue. Meu avô sempre contava que, durante a juventude, ele e alguns amigos tentaram atravessar o portão enferrujado à meia-noite, mas que algo os fez recuar. Não é medo de mortos, é o que fica entre eles e nós, ele dizia, com um olhar sombrio. Cresci achando que aquilo era apenas folclore local, histórias inventadas para assustar crianças, até o dia em que decidi verificar por mim mesmo. Era uma noite de lua minguante, o céu sem estrelas, como se até o firmamento temesse testemunhar o que acontecia naquele lugar. Levei comigo uma lanterna, um gravador de áudio e uma coragem que hoje percebo era mais tolice do que bravura. A ideia era simples: entrar no cemitério, caminhar por seus corredores de lápides e, quem sabe, gravar algum som ou capturar algo que pudesse provar que os contos do meu avô não passavam de exageros. O portão de ferro estava exatamente como eu lembrava, enferrujado, torto, mas ainda de pé como um guardião resistente. Empurrei-o com cuidado e ele rangeu alto, o som ecoando na noite como um lamento. Entrei e, ao primeiro passo, senti algo mudar. Era como se o ar ao redor estivesse mais denso, mais pesado. Não havia vento, mas as árvores balançavam suavemente, seus galhos parecendo braços que acenavam, ou talvez alertassem para eu voltar. Comecei a caminhar pelos corredores estreitos, iluminando as lápides com a luz fraca da lanterna. Algumas estavam quebradas, cobertas de musgo, outras tão antigas que as inscrições eram ilegíveis. Apesar do silêncio, não me sentia sozinho. Era como se olhos invisíveis estivessem cravados em mim, me avaliando a cada passo. Passei pela seção mais antiga, onde cruzes de madeira apodrecida se inclinavam precariamente sobre sepulturas esquecidas. Um som repentino me fez parar. Passos. Apaguei a lanterna e fiquei imóvel, tentando ouvir melhor. Era como se alguém estivesse andando pelo cascalho, mas os passos eram estranhos, arrastados, como se os pés que os produziam não fossem firmes. O som vinha de trás de mim. Girei a lanterna na direção do ruído, mas não vi nada. Decidi seguir em frente, tentando ignorar o desconforto crescente. Foi quando ouvi um sussurro. Não era claro, mas era definitivamente uma voz, vindo de algum lugar próximo. O gravador estava ligado no meu bolso e isso me deu uma falsa sensação de controle, como se registrar aquilo pudesse me proteger. "Quem está aí?" perguntei, a voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio, quebrado pelo som de um sino ao longe. Só então me lembrei de algo que meu avô dizia. "Se ouvir o sino no cemitério, corra. Ele não toca sozinho." O som se repetiu mais perto. Não havia capela naquele cemitério, nem razão para um sino estar ali. A curiosidade, no entanto, foi mais forte. Segui o som, guiado pela lanterna e pelo coração disparado. Cheguei a uma área que parecia menos cuidada, com lápides tortas e buracos na terra, como se os túmulos estivessem se desfazendo por dentro. No centro, uma lápide maior chamou minha atenção. Estava gravada em letras antigas, desgastadas, mas ainda legíveis. Aquele que perturba o descanso eterno será parte do silêncio. Engoli em seco. Não sei porquê, mas me senti compelido a tocar a lápide. Quando o fiz, um frio cortante percorreu meu braço, como se eu tivesse mergulhado a mão em gelo. Retirei-a imediatamente, mas já era tarde. Ouvi o som novamente, desta vez bem ao meu lado. Virei-me bruscamente e vi algo que congelou meu sangue. Uma figura alta e magra, com o rosto coberto por uma espécie de véu rasgado, estava a poucos metros de mim. Sua presença era opressora, quase sufocante. Não me movi, não conseguia. O tempo parecia ter parado.
Ela levantou um braço esquelético, apontando para algo atrás de mim. Quando me virei, vi que a terra de uma das covas havia sido revolvida e algo brilhava no fundo. Contra todo instinto, aproximei-me. Lá estava um pequeno espelho, antigo e empoeirado. Quando o toquei, uma onda de imagens invadiu minha mente. Vi pessoas que não conhecia, suas mortes, seus gritos. Vi a própria figura que estava atrás de mim sendo enforcada, enterrada e esquecida. Caí de joelhos, incapaz de processar o que havia visto. O som do sino voltou mais alto e frenético. A figura estava mais próxima agora, inclinando-se sobre mim. Não podia fugir, minhas pernas não respondiam. Foi quando ela finalmente falou, sua voz um sussurro áspero que parecia vir de todos os lados. Agora você sabe, e o silêncio é o seu destino. Despertei no chão, fora do cemitério. O gravador ainda estava ligado, mas ao ouvi-lo só havia o som do sino e uma voz distante repetindo, parte do silêncio. Não voltei mais àquele lugar. Nem meu avô mencionou o cemitério novamente. Mas às vezes, quando a noite está quieta demais, ouço o sino ao longe e sei que, de alguma forma, ainda estou sendo observado. Dizem que um cemitério à noite é apenas um local de paz e descanso, mas na minha experiência é muito mais do que isso. Trabalhei como vigia noturno em um cemitério por 3 anos. Aceitei o emprego porque precisava do dinheiro e não acreditava em histórias de fantasmas. Para mim, tudo não passava de superstições, pelo menos até aquela noite. O cemitério em questão ficava nos arredores de uma pequena cidade. Era antigo, com lápides datando de mais de um século. O portão de ferro enferrujado e as árvores retorcidas que o cercavam contribuíam para uma aparência quase clichê de filme de terror. Meus turnos eram sempre tranquilos. Às vezes, ouvia sons estranhos, mas sempre os atribuía ao vento ou a animais noturnos. Nunca tive problemas, até o dia em que percebi que algo mais observava aquele lugar. Tudo começou com uma noite particularmente escura. A luz da lua estava encoberta por nuvens espessas e as poucas lâmpadas que iluminavam o cemitério piscavam intermitentemente. Eu estava sentado em minha cabine, tentando espantar o sono com uma xícara de café morno, quando ouvi um som diferente. Não era o vento, nem o som de folhas farfalhando. Era algo mais profundo, quase um rosnado, vindo de dentro do cemitério. Peguei minha lanterna e fui investigar. Caminhei pelos corredores de lápides, os cascalhos estalando sob meus pés. Não vi nada fora do comum, mas o som continuava, vindo de várias direções ao mesmo tempo. A sensação de ser observado era sufocante, mas me forcei a continuar. Afinal, era meu trabalho. Ao virar um corredor estreito entre túmulos altos, vi algo que me fez parar. Uma figura escura estava de pé ao lado de uma lápide. Ela não se movia, mas sua presença era inquietante. Apontei a lanterna para ela, mas a luz parecia ser absorvida como se aquela sombra fosse um buraco na realidade. Tentei falar, perguntar quem era, mas minha voz saiu fraca e trêmula. A figura se moveu, não andando, mas deslizando para trás da lápide. Respirei fundo e me aproximei, tentando me convencer de que era apenas um invasor, talvez algum vândalo. Quando cheguei à lápide, não havia ninguém lá. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma pista, mas o cemitério estava vazio. Decidi voltar para a cabine. Meu coração ainda batia acelerado e minha mente tentava racionalizar o que havia visto. Foi então que percebi algo estranho. As lápides ao meu redor pareciam diferentes. Os nomes estavam borrados, como se não tivessem sido esculpidos. E a grama parecia seca e morta, mesmo em áreas que normalmente eram bem cuidadas. Quando virei para tentar encontrar o caminho de volta, percebi que não reconhecia mais onde estava. Era como se o cemitério tivesse mudado ao meu redor. Comecei a andar, cada vez mais rápido.
mas os corredores pareciam infinitos. As árvores balançavam de maneira antinatural, como se tentassem me agarrar, e o som de rosnados estava mais próximo. Em um impulso desesperado, comecei a correr. Foi quando vi novamente a sombra. Ela estava parada no meio do caminho, bloqueando minha passagem. Dessa vez, seus contornos estavam mais definidos e parecia ter olhos. Olhos que brilhavam em um vermelho fraco, mas penetrante. A figura levantou uma mão e apontou para algo atrás de mim. Eu não queria olhar, mas era como se meu corpo estivesse sendo controlado. Ao virar, vi um buraco aberto no chão. Não era um túmulo, mas algo mais profundo, escuro como a própria figura. Um vento gelado emanava dele, e o som de vozes sussurrando começou a preencher o ar. Elas não falavam em uma língua que eu conhecia, mas a intenção era clara. Elas queriam que eu entrasse. Voltei-me para a sombra, mas ela havia desaparecido. O buraco, no entanto, parecia mais próximo. A sensação de ser puxado por uma força invisível era esmagadora. Fechei os olhos, tentando me concentrar, mas quando os abri novamente, estava de volta à cabine. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. A cabine estava em ordem e o cemitério parecia normal. Mas no meu braço havia marcas de dedos, como se algo tivesse tentado me agarrar. Não sei como voltei, nem o que aconteceu exatamente naquela noite. Pedi demissão no dia seguinte. Não consigo passar por um cemitério sem sentir um frio na espinha e, às vezes, em noites muito silenciosas, ainda ouço aqueles sussurros. E pior, tenho a sensação de que aquela sombra ainda está me observando, esperando o momento certo para terminar o que começou. Sempre tive uma relação peculiar com cemitérios. Desde pequeno, gostava de caminhar entre as lápides, imaginando as histórias das pessoas enterradas ali. Não era mórbido, apenas uma curiosidade que me fazia ver esses lugares como espaços de memória e reflexão. Mas isso mudou completamente há alguns anos, quando vivi algo que nunca consegui explicar e que jamais esquecerei. Era uma tarde tranquila e eu havia decidido visitar um cemitério que ficava nos arredores da cidade. Era um lugar antigo, quase esquecido, com poucas visitas e muitas lápides desgastadas pelo tempo. Diziam que ninguém mais era enterrado lá, pois as famílias da região haviam migrado para outros lugares. Isso tornava o ambiente ainda mais melancólico, mas também irresistivelmente intrigante para mim. Logo ao entrar, percebi que o lugar tinha um silêncio peculiar, quase sufocante. O som dos meus passos na grama seca parecia ser a única coisa viva ali. As lápides estavam cobertas de musgo, os nomes e datas quase ilegíveis. Ainda assim, continuei andando, explorando cada canto, até que algo chamou minha atenção. Em um canto afastado, sob a sombra de uma árvore enorme e retorcida, havia um túmulo que parecia diferente dos outros. A lápide estava impecavelmente limpa, como se alguém cuidasse dela regularmente, mas não tinha nome, apenas uma frase gravada: aquele que espera no silêncio eterno. Fiquei intrigado. Quem poderia estar enterrado ali? E por que um túmulo tão bem conservado não tinha nome? Enquanto observava a lápide, senti um leve arrepio. Não era frio, mas uma sensação desconfortável que me fez olhar ao redor. Não vi nada estranho, mas o cemitério parecia mais escuro, mesmo com o sol ainda no céu. Decidi tirar uma foto do túmulo, pensando em pesquisar mais sobre ele depois. No entanto, quando olhei para a tela do meu celular, vi algo que me gelou até os ossos. Uma silhueta estava atrás de mim, imóvel, olhando diretamente para a câmera. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. O lugar estava vazio como antes. Verifiquei a foto novamente, mas a silhueta havia desaparecido. Convenci-me de que era apenas uma sombra estranha ou um reflexo, mas algo dentro de mim sabia que não era tão simples.
Resolvi ir embora, mas enquanto caminhava de volta ao portão, senti como se estivesse sendo seguido. Os sons ao meu redor começaram a mudar. O silêncio absoluto deu lugar a ruídos baixos, quase imperceptíveis, como passos leves na grama. Olhei para trás várias vezes, mas nunca vi nada. A sensação de ser observado era intensa, como se alguém estivesse à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Ao chegar em casa, tentei esquecer o ocorrido, mas aquela frase na lápide continuava martelando em minha mente. Aquele que espera no silêncio eterno. Era como se houvesse um significado oculto, algo que eu precisava entender. Contra meu melhor julgamento, decidi voltar ao cemitério no dia seguinte. Dessa vez fui à noite. Não sei o que me levou a fazer isso, talvez uma mistura de curiosidade e teimosia. Levei uma lanterna comigo e caminhei até o túmulo sem nome. A escuridão tornava tudo ainda mais opressivo, mas continuei. Quando cheguei à lápide, percebi algo que não estava lá antes. Uma pequena caixa de madeira repousava na base do túmulo. Com as mãos trêmulas, abri a caixa. Dentro, havia uma carta escrita à mão e uma chave antiga. A carta era curta, mas carregava uma mensagem perturbadora. Abra o portão da capela e liberte-me. Olhei ao redor, tentando entender do que se tratava, e então me lembrei de uma pequena capela em ruínas que havia visto em minha primeira visita. Segui em direção à capela, segurando a chave como se fosse uma arma. Quando cheguei, vi que o portão estava trancado com um cadeado antigo, agora coberto de ferrugem. Com relutância, usei a chave para abri-lo. O som do cadeado se soltando ecoou no silêncio da noite, e o portão se abriu com um rangido ensurdecedor. Dentro da capela, o ar era pesado, quase sufocante. Havia apenas um altar simples e um caixão no centro, coberto por um pano negro. Aproximando-me com cuidado, puxei o pano e revelei o caixão, que parecia incrivelmente bem preservado para algo tão antigo. Contra todo o bom senso, decidi abri-lo. O que vi dentro fez meu coração quase parar. O caixão estava vazio, mas marcas de arranhões cobriam toda a parte interna da tampa. Antes que pudesse processar o que aquilo significava, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi a mesma silhueta que aparecera na foto, agora mais clara e definida. Era um homem, vestido com roupas antigas, os olhos fundos e vazios como poços sem fim. Ele não disse nada, apenas me encarou. A atmosfera ficou ainda mais pesada e eu senti uma presença quase palpável me pressionando. Então, ele apontou para a entrada da capela, como se me dissesse para sair. Não esperei um segundo a mais. Corri para fora, mas ao olhar para trás, a capela havia desaparecido. No lugar onde ela estava, restava apenas um pedaço de terra árida e estéril. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Às vezes, sinto que ainda estou sendo seguido, mesmo dentro de casa. E aquela frase na lápide continua ecoando em minha mente, como se fosse uma advertência ou uma maldição. Nunca voltei ao cemitério, mas sei que a sombra que encontrei lá nunca realmente me deixou. Você teria coragem de entrar em um cemitério como esse? Se gostou deste relato ou tem sua própria experiência assustadora para compartilhar, envie seu relato para o e-mail da descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história arrepiante. Até a próxima noite, se você conseguir dormir.